Sabe diferenciar a disgrafia da desortografia nos seus alunos? E quais estratégias práticas você pode utilizar para melhorar a habilidade de escrita deles em sala de aula? Olá, eu sou a Mara Duarte da Costa, mentora aqui do Grupo Rema Neuroeducação, e eu estou muito animada em trazer para vocês o professor Gustavo Taylor, especialista em educação especial e também especialista em educação inclusiva. E nessa palestra nós vamos explorar a diferença entre a disgrafia e a desortografia para ajudar você a identificar e compreender as necessidades individuais dos seus alunos. E além disso, vamos apresentar atividades práticas para desenvolver cada habilidade em sala de aula. Então, já se inscreve nesse canal, ative o sininho para você receber mais conteúdos aí, tá? Vamos juntos aprimorar a nossa prática pedagógica e ficar cada vez melhor naquilo que nós vamos fazer. Professor, é com você! Eu sou o professor Gustavo França, sou mestre em educação, sou graduado aí na área da psicopedagogia e tenho aí especialidades na área da psicofarmacologia, da psicopatologia, né? Trabalho tanto no âmbito clínico quanto no âmbito educacional. E aí eu vou discutir com vocês estratégias para trabalhar com esses estudantes em sala de aula, mas como a professora Mara muito bem me conhece, ela sabe que vai sair um pouquinho de clínica também aí no meio. Então, assim, né, a gente que trabalha dos dois lados, é difícil, né, falar de uma coisa só. E eu sei que vocês também gostam, né? Então, vamos lá, pessoal. Deixo aqui meus contatos para vocês. Quem quiser conversar comigo, mandar mensaginha, tirar a dúvida. Ah, professor Gustavo, eu estou ali com um aluno com disgrafia, o que é que eu faço? Tem aqui meus contatos, tá? Fiquem bem à vontade. E aí, pessoal, quando eu falo com vocês o seguinte, como que eu faço um diagnóstico de disgrafia, desortografia? Eu tenho que saber de onde isso vem, né? Quem que propôs isso? Primeira coisa, disgrafia e desortografia são transtornos do neurodesenvolvimento, né? Para quem está chegando agora, o que são esses transtornos do neurodesenvolvimento? São características, são sinais e sintomas que vão aparecendo logo ali antes do ingresso dessa criança na escola. Essa criança nasce, vai aparecendo sinais, vão aparecendo sintomas. Aquela criança que costuma cair muito, aquela criança ali que às vezes não sustenta o olhar, são sinais de que alguma coisa está acontecendo de diferente nesse neurodesenvolvimento. E por que eu sempre dou essa introdução? Muitas pessoas confundem disgrafia e desortografia como dificuldades de aprendizagem. Mas nós precisamos lembrar o seguinte: dificuldade, ela é transitória, ela é passageira. A dificuldade de aprendizagem, ela pode ser por N fatores. Pode ser, por exemplo, por uma separação familiar, pode ser por um luto de alguém da família que faleceu, pode ser também por um luto de um pet. Ai, professor Gustavo, mas um pet? Sim, um pet. Pode ser por uma formação inadequada daquele professor, né? A didática, a metodologia, o currículo da escola, que talvez pode estar inadequado. Aí, professor Gustavo, mas o currículo da escola pode ocasionar dificuldade de aprendizagem? Pode. Principalmente quando é um currículo defasado demais ou quando é um currículo avançado demais para aquele perfil de alunado. Então, tudo tem que estar em consonância, tudo tem que estar andando na mesma página, certo? Pois bem, então quando eu falo com vocês assim, ó, a disgrafia e a desortografia são transtornos de aprendizagem, significa dizer que são condições permanentes que já nascem com essa pessoa e que afetam aí o neurodesenvolvimento, certo? Mas, professor Gustavo, então a desortografia e a disgrafia
são doenças, a gente tem que tirar essa conotação de adoecimento, certo? São características, essa pessoa funciona de uma forma diferente. O neurodesenvolvimento dela funciona de um jeitinho diferente aí. E somos nós, professores, psicopedagogos, psicomotricistas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, que iremos pensar estratégias práticas para fazer intervenções nesse campo linguístico, né? Nesse campo motor, para melhorar o neurodesenvolvimento e as habilidades que essa criança precisa desenvolver. O que acontece? Nós temos esse livrinho aí, ó, que está na tela para vocês, esse livrinho roxinho, azulzinho, que a partir de hoje vai se tornar o melhor amigo de vocês. Quer conhecer critérios, sintomas, prevalência, comorbidade de qualquer transtorno mental? É o DSM-5. O que é o DSM-5, professor Gustavo? Manual Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais, em sua 5ª edição. Esse livro ele foi escrito pela Associação Americana de Psiquiatria, tá? E ele reúne toda a semiologia. O que é semiologia, Gustavo? Sinais, sintomas, características, formas de diagnóstico, quando aparece, qual que é o público de prevalência, se são meninos, se são meninas, de todos os transtornos mentais. Do transtorno do espectro da esquizofrenia até os transtornos de aprendizagem. Então, pessoal, o que acontece? Esse livro, ele tem que ser o nosso melhor amigo. Porque ele é um material de consulta. Ele não é aquele material ali que você vai fazer uma leitura do início ao fim, até porque tem quase 1000 páginas. Mas é um material de consulta. Ah, tô com dúvida. Quais são os critérios da disgrafia? Vou lá no DSM-5, vou dar uma percorrida lá no capítulo de transtornos do neurodesenvolvimento e vou descobrir, vou relembrar, né? Então, assim, nós temos uma nova versão do DSM, que é o DSM-5-TR, tá? Só que a gente ainda no Brasil, a gente ainda está se acostumando com o DSM-5-TR, tá? Foi lançado recentemente, acredito que deva sofrer novas revisões, tá? Então, nós ainda continuamos utilizando o DSM-5. Professor Gustavo, tem mais uma pergunta para você. Qual é? Por que o senhor está falando de DSM-5 e não está falando de CID-10 e CID-11? Primeiro, gente, a CID-10 e a CID-11, o que é a CID, para quem não conhece? Classificação Internacional de Doença. É uma linguagem mais médica. Não que nós não possamos utilizar, porém, o que fica muito mais próximo da nossa realidade e o que a gente precisa fazer uso com mais intensidade é o DSM-5. Então, nós utilizamos essa linguagem aí proposta pela Associação Americana de Psiquiatria para nos auxiliar, certo? No DSM, ele tem um capítulo específico que fala sobre os transtornos do neurodesenvolvimento, certo? E nesses transtornos do neurodesenvolvimento, nós temos o quê? O transtorno do desenvolvimento intelectual, né, que nós chamamos aí de deficiência intelectual. Nós temos o transtorno do espectro do autismo, o déficit de atenção e hiperatividade, nós temos os transtornos motores, né, que aí entra transtorno de coordenação motora, transtornos de tique, transtorno do movimento estereotipado. Nós temos também os transtornos de comunicação, que aí entram os transtornos de comunicação social, transtorno de fluência com início na infância, transtorno de fala, transtorno de pragmática. E tem um subcapítulo lá que se chama transtornos específicos de aprendizagem, tá? Como que está estruturado esse transtorno específico de aprendizagem? Nós temos, gente, algumas
subclassificações, tá? Que, por sua vez, é essa que vocês estão observando aí na tela, tá? Olha só, o transtorno específico de aprendizagem, ele é identificado no DSM-5 pelo código 315.2, perdão, e no CID F81.81. Não precisam se preocupar com esses códigos, tá? É muito mais interessante vocês compreenderem o funcionamento. E como vocês têm acesso ao material, depois vocês podem copiar o código e jogar ali num mecanismo de pesquisa da internet que vai trazer para vocês a descrição. O transtorno de aprendizagem, o transtorno específico de aprendizagem, ele pode se dar de 3 tipos, tá? Com prejuízo na leitura, com prejuízo na matemática e com prejuízo na expressão escrita, certo? E como o nosso assunto aqui é disgrafia e desortografia, esses transtornos vão entrar nessa categoria, tá? Prof, por que no DSM-5 não vem escrito disgrafia e desortografia? Lembra que nós estamos falando de uma linguagem médica? Então, nós utilizamos uma terminologia técnica. Lá no DSM ele não vem escrito desortografia e disgrafia. Ele vem escrito transtorno específico de aprendizagem com prejuízo na expressão escrita, certo? O que esse transtorno específico de aprendizagem com prejuízo na expressão escrita traz de prejuízo, né? Traz de dificuldade. Traz ali uma dificuldade na precisão da ortografia. O que é ortografia? A forma correta de se escrever as palavras, né? Ortografar. Depois, dificuldade na precisão da gramática e na pontuação. E depois, tem também uma dificuldade na clareza ou organização da expressão escrita. Então, pensem em uma coisa. Uma criança, seja na escola, seja na clínica, que possui essas características, são crianças que estão muito propensas a receber um diagnóstico de disgrafia ou desortografia. E como que eu faço esse diagnóstico, né? Nós temos aí instrumentos, eu sempre brinco o seguinte, o melhor instrumento para fazer esse tipo de diagnóstico é a produção textual da criança. Não tem melhor teste. Pede a criança para fazer uma produção textual, faz uma chave de correção. Como assim uma chave de correção? O que ela precisaria ter alcançado naquela produção textual? Em questão de expressão escrita, de letra, de grafia, de pontuação, de gramática e de semântica, né? Semântica é o significado. Então, eu vou pegar essa produção e vou fazer uma comparação. Essa letra está elegível? Tá dando para entender? O que essa criança quis dizer aqui? Nossa, tá faltando muita pontuação. Essa letra não dá para entender. Meu Deus. E eu sempre digo o seguinte: o diagnóstico ele vai ser feito de forma mais assertiva quando esse professor que está em sala de aula nos encaminha, por exemplo, lá na clínica, um relatório dizendo de como está o desenvolvimento dessa criança e quais são os sinais que ele tem observado de dificuldade. Certo? Aqui na Rema, um dos cursos que eu dou aula, inclusive faz um bom tempo, estou com a Mara, mas o Fábio aí faz um certo tempo, é o curso de psicopedagogia, né? Psicopedagogia, atuação clínica, escolar, empresarial e hospitalar. E uma das disciplinas que eu ministro no curso, além do estágio, né, supervisionado, de supervisão de caso clínico, são as disciplinas voltadas para dificuldades da área da linguagem, né? E eu sempre falo com os alunos assim: não tenham medo de conversar com os professores. Os professores são os nossos maiores aliados. Eu preciso que este professor esteja do meu lado
para conseguirmos chegar em um diagnóstico, em uma hipótese diagnóstica assertiva, para eu conseguir fazer a intervenção adequada para esse estudante lá na clínica e para fazer com que eu, enquanto profissional clínico, consiga recomendar para esse professor estratégias adequadas para ele conseguir desenvolver com esse estudante. E aí é uma parceria de mão dupla. Tanto esse profissional clínico precisa ter uma abertura, quanto esse profissional da escola também precisa ter essa abertura. Porque, gente, no meio disso tudo tem o estudante, né? Tem ali essa pessoa que precisa desse acompanhamento, que precisa desse carinho, certo? Então, assim, é muito interessante que a gente consiga refletir que traumas também podem prejudicar essa criança. Talvez, eu não estou num bom dia, e aí eu falo um pouquinho mais firme que essa criança está tudo errado. Faz de novo, né? Então nós temos também que ter esse cuidadinho aí na nossa fala também, né? E aí, essa construção desse diagnóstico, essa construção dessa hipótese precisa ser contextual, precisa ser multifatorial, né? Eu preciso recolher informações de múltiplos ambientes, da escola, de casa, eu preciso ver o comportamento dessa criança. E quando eu transporto isso para os transtornos específicos de aprendizagem, isso vai gerar lá na frente, ou já está gerando, um incômodo muito grande para essa criança, uma ansiedade muito grande para essa criança, porque ela vê assim, nossa, todo mundo faz correto, eu não consigo produzir um texto. Eu não consigo produzir uma frase. Eu tenho uma estudante em sala de aula que me corta o coração, que ela sempre diz assim, professor, você pode me ajudar? Professor, eu não consigo fazer. É uma criança que eu preciso ditar para ela, tem que ser em letra bastão, porque cursiva ainda não vai. É uma criança que está em processo de investigação. E aí, eu digo para vocês o seguinte, qual que é a forma correta de construir isso com essa criança? E é uma criança que tem dificuldade na expressão escrita, tá? A expressão escrita não vai. Ela não consegue fazer as conexões dessa expressão escrita. E isso está impactando o emocional dela. E quanto mais impacta o emocional, mais vai travando a aprendizagem, mais a letra vai ficando ilegível, mais... E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sou um defensor número 1 da educação infantil, tá, gente? Eu sempre brinco o seguinte, criança que faz educação infantil tem os 2 pés na frente da criança que não faz. Por quê? Por que essa criança está com essa dificuldade gritante na expressão escrita? Na dificuldade de ser alfabetizada, na letra que ninguém consegue entender? É porque não tem consciência do corpo ainda. O que é a grafia? A grafia é um movimento motor. E onde que a criança é mais estimulada no contexto da psicomotricidade, da neuropsicomotricidade? Na educação infantil. Então, essa criança que ainda não consegue avançar nessa escrita, não consegue respeitar as margens do caderno, não consegue respeitar ali as linhas, porque ela não tem uma noção espacial, não tem uma coordenação olho-mão, né? Ela não tem aquela noção de lateralidade, o que faz com que isso seja transportado para o caderno. E aí a gente chama de mecanismos de projeção, né? Lá na psicanálise. Essa criança projeta no caderno toda aquela dificuldade, todo aquilo que não foi estimulado no desenvolvimento. Não foi trabalhado psicomotricidade. Gente, essa criança precisa correr, essa criança precisa cair, essa criança precisa subir em coisas para desenvolver a consciência corporal, tá? E aí nós entramos, né, passamos um pouquinho do DSM, né, que agora que nós já sabemos como que é essa construção
desse conceito, né, dessa investigação, porque o DSM ele é um livro de investigação, e entramos agora no contexto, gente, da caligrafia. E por que esse assunto, né, da expressão escrita interessa tanto os professores quanto os profissionais do contexto e do âmbito da saúde, da clínica, né? Justamente porque uma coisa está atrelada à outra. Quando eu digo, por exemplo, que esse psicopedagogo institucional que está lá na escola, né, faz um encaminhamento para um psicopedagogo que está lá na clínica, esse psicopedagogo que está na escola, ele já sabe o que está acontecendo. Porém, lá na escola, ele não pode aplicar testagem nessa criança. Ele pode investigar. Mas a testagem clínica que vai me dar um possível veredito de que essa criança tem a hipótese de disgrafia e desortografia, é o profissional da psicopedagogia clínica quem vai precisar realizar. Por quê? Porque ele vai emitir pareceres, vai emitir relatórios, vai emitir observações clínicas que vão ser encaminhadas para profissionais médicos, para fechamento de um laudo, e esse relatório também vai ser encaminhado para a escola conseguir entender de que maneira ela vai manejar as estratégias para essa criança, de que forma essa escola vai adaptar esse currículo. Então, todos esses assuntos, eles estão entrelaçados de uma forma sistêmica. Ou seja, para se construir um diagnóstico, eu preciso do que nós chamamos de equipe multidisciplinar ou equipe multiprofissional. Certo? Quando eu construo todo esse arcabouço teórico e técnico de conhecimento voltado aí para esse diagnóstico, eu também preciso ter um conhecimento pedagógico de como tudo isso funciona. Por que pedagógico? Eu preciso entender como que se dá o desenvolvimento da linguagem. Eu preciso saber como se dá o desenvolvimento neuropsicomotor. Por quê? Se eu não sei como que é o desenvolvimento neuropsicomotor dessa criança, eu não vou conseguir entender o porquê que ele não está avançando na escrita. Se eu não tenho, por exemplo, um pouco da história dessa criança, eu não vou conseguir entender o porquê que essa criança não está conseguindo ter uma letra legível, mesmo tendo sido ensinada. Então, percebam, tudo isso perpassa pelo nosso interesse pedagógico, tá? E também pelo interesse psicopedagógico. E essa construção desse diagnóstico precisa ser com cautela, precisa ser com carinho, tá? Então, as estratégias precisam ser pensadas de forma individualizadas. Eu não posso, por exemplo, e eu gosto muito quando a professora Mara vem trazer essa questão de personalização para os currículos, né, para os projetos aqui do Rema, porque a gente pensa, quando a gente vai fazer uma avaliação de estudante para estudante, eu não vou pensar numa avaliação massiva, certo? Vou trazer mais um caso para vocês, que eu gosto muito de trabalhar com estudos de caso. No início desse ano, a gente estava, né, lá na especialização, na pós-graduação de psico, e eu estava numa supervisão de caso clínico com os estudantes. E aí uma delas falou para mim assim, essa criança, até 3 meses atrás, ela estava conseguindo, era uma criança aí de 7, 8 anos, ela estava conseguindo desenhar com clareza, escrever com clareza,
conseguia fazer leitura com clareza. De 3 meses para cá, ela não consegue fazer mais. Ela não consegue escrever, porque reclama que está com dor na mão. Ela não consegue fazer a leitura, porque o olho dói. E aí nós vamos investigar isso, né? Porque na supervisão de casos, por exemplo, da psicopedagogia, a gente trabalha com profundidade, a gente discute muito tempo em cima daquele caso com os estudantes da pós-graduação para a gente conseguir construir um diagnóstico, para a gente conseguir auxiliar essa família. E nós chegamos, gente, foi feito um encaminhamento para um neuropediatra dessa criança, e por incrível que pareça, tá? Foi uma criança que foi diagnosticada com câncer cerebral. E se não fosse essas alunas desse curso de pós-graduação em psicopedagogia, a gente não sabia se essa criança teria recebido o diagnóstico. Era uma família muito simples, era uma família que não estava entendendo o que estava acontecendo. Então, eu sempre digo o seguinte, né? Só que para a gente fazer um encaminhamento desse, a gente tem que ter aprofundamento teórico e prático. Porque se eu não tivesse esse aprofundamento, se essas estudantes não tivessem essa clareza, o que ia acontecer? Elas iam falar assim, ó, parece ali um diagnóstico de disgrafia. A condição final era a dificuldade na escrita, mas a condição primária era uma lesão neurológica grave. Então, vocês percebem a importância do trabalho do profissional, por exemplo, aí de psicopedagogia, seja na escola, seja na clínica, seja no hospital, que trabalha ali com muitos elementos de cuidados paliativos, com bem-estar, com ludicidade. Então, assim, nós precisamos trabalhar, gente, a gente precisa se vestir de profissionais que têm aprofundamento, de profissionais que trabalham com uma verdade. Não é só um profissional que vai lá, faz uma coisinha, faz outra. Não. O olhar precisa ser cuidadoso. Só que para isso eu tenho que me especializar. Para isso eu tenho que ter teoria, técnica e prática. Né? Para isso eu preciso entender quais são os conhecimentos necessários para um profissional da psicopedagogia, para um profissional da análise do comportamento. Eu digo que esse profissional de psicopedagogia, ele conecta todos os outros profissionais. Porque, geralmente, somos nós quem conduzimos o processo, tá? E aí, em resposta, né, só para finalizar o caso com vocês, que inicialmente acreditávamos que era um caso de disgrafia e desortografia, chegou aí, né, nesse diagnóstico neurológico dessa lesão neurológica, foi feito aí os acompanhamentos e tudo mais, a criança passou por vários processos cirúrgicos, certo? E aí, eu e essa equipe, né, de estagiários, a gente tem acompanhado, e inclusive essa turma se formou recentemente, e essa pacientezinha, né, dessa psicopedagoga continua com ela, promovendo aí elementos de reabilitação psicopedagógica, né, para vocês entenderem como o nosso processo não fica só em nós. É um processo amplo, é um processo que envolve outras pessoas, tá? Então, quando a gente fala sobre caligrafia, o que é isso? É o resultado gráfico, quando eu falo gráfico é visual, tá? Dos processos motores. Então, isso significa dizer que uma criança que não tem a consciência corporal de uma criança que não foi ensinada lateralidade, que é direita, esquerda, em cima, embaixo, frente, atrás, ela vai ter dificuldade de trabalhar a caligrafia. Ela vai ter dificuldade de entender que a leitura é da esquerda para a direita. Ela vai ter dificuldade nos processos de atenção, porque na hora da leitura, ela vai se perder. Ela vai começar lendo na primeira linha, e quando assustar, está na quarta. Ela não vai conseguir ter essa comparação
de sequenciamento, tá? Do que vem primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, além de uma desorganização no papel muito grande. Vocês vão perceber que, geralmente, a criança que tem uma disgrafia é uma criança que reclama muito de dorzinha na mão, é uma criança que usa muito a borracha, e aí você não sabe o que você está lendo, se foi aquilo que foi apagado ou se foi aquilo que está passado por cima. Então, essas observações precisam ser constantes. Nós temos também o seguinte, que essa expressão gráfica também é o resultado dos processos de percepção e dos processos de cognição, certo? Quando eu falo sobre os processos de percepção, eu estou falando também do mecanismo de atenção, do mecanismo atencional, certo, gente? Por que é importante ter atenção e desenvolvermos a percepção? Se a minha percepção não estiver bem desenvolvida, acontece aquilo que eu disse para vocês. Começo lendo na primeira linha, daí acho que estou na segunda e estou na quinta. Porque essa criança não conseguiu distinguir, ela não conseguiu ter uma imagem completa da folha primeiro. Uma estratégia muito boa, tá? Vocês vão, né? Vamos supor, vocês vão dar um texto para a criança, né? Esse texto, preferencialmente, tá? Mesmo que a criança tenha algum tipo de deficiência visual ou não, é interessante que este texto seja impresso em letra bastão ou letra de forma. Mesmo que a criança está escrevendo cursivo? Sim. Letra de forma ou letra bastão, tá? Pelo menos Arial 14. Tá? Se quiser colocar negrito, ótimo. Se não quiser, não tem problema. Por que esse tipo de estratégia? Essa criança ela vai ter uma visão das letras maiores, o que faz com que impeça dela se perder mais facilmente. Então, primeiro, eu penso em estratégias maiores para depois ir pensando em estratégias mais personalizadas até chegar no momento que essa criança consiga ela mesma colocar ali no papel. Tá? Então, primeiro, eu ofereço o recurso e depois eu estimulo essa criança a ir conduzindo o processo sem o recurso. Tá? Primeiro eu dou auxílio, né? É estímulo-resposta, estímulo-resposta, estímulo-resposta. Tá? E quando eu falo nos aspectos cognitivos, pensem assim. Nós temos um autor que se chama Alexander Luria, né? Trabalhou com Vygotsky, né? Que são autores aí da área da educação, da área da psicopedagogia, da área da psicologia. E eles falaram o seguinte: nós temos funções psicológicas superiores, ou funções executivas. O que são essas funções executivas? Me ajudam a chegar em algum objetivo. Cumprir tarefas. Executivas de executar. Executar mesmo, né? E uma dessas funções executivas são os processos cognitivos. Planejamento, coordenação motora, atenção. Então, as funções intelectivas, né? Quando essas funções não estão bem desenvolvidas ou não foram estimuladas adequadamente, ou se por algum motivo exista algum tipo de lesão cerebral, o resto das funções corpóreas podem ser afetadas. Tá? Um exemplo muito claro. Sabe as pessoas idosas, quando sofrem acidentes vasculares encefálicos e que costumam perder o movimento, né? Perdem o movimento, costumam enfraquecer os movimentos do corpo e depois começam a perder a voz vai enfraquecendo? Então, isso acontece porque houveram aí lesões, extensões de lesões neurológicas em áreas responsáveis pela linguagem e pela coordenação motora, né? A mesma questão pode acontecer com as crianças, né? Só que aí sem o acidente vascular encefálico, mas por algum motivo essa criança tenha nascido com algum tipo de lesão, pode causar também esse prejuízo na expressão escrita, tá? Ou nas funções cognitivas.
além da possibilidade da lesão neurológica, pode ser o próprio transtorno em si, né? O transtorno, tanto a disgrafia, a desortografia, eles são orgânicos, eles nascem com a criança, podem ter componentes hereditários, né? Eles estão ali por algum motivo, certo? Então, assim, esses recursos, tanto os recursos motores, perceptivos e cognitivos, eles são utilizados para quê? Para representar objetos reais e eventos. E mais tarde, para representar a linguagem falada. Ou linguagem pensada, né? Lacan falava para a gente que o nosso inconsciente é estruturado como linguagem. Vygotsky falava para a gente que esse pensamento se materializa como linguagem. E a linguagem se materializa na grafia. Certo? Aliás, uma das formas de se materializar a linguagem é pela grafia. Então, aquilo que essa criança está projetando para a gente, que está desorganizado, que não dá para entender, aquilo é uma representação da cabecinha dela. Imagina a insegurança que essa criança tem. Então, se eu não trabalhar com ela com carinho, com amor, com dedicação, selecionando os recursos adequados, não vai avançar, gente. Tá? Olha só essa imagem. O que vocês me dizem dessa imagem aqui? Né? Vocês estão entendendo alguma coisa? Por que eu digo isso? É uma letra que é ilegível. É uma letra que a gente não consegue entender muita coisa. É que nem o Irineu, sabe? Você conhece o Irineu? Você não sabe nem eu? Então, é exatamente isso. A gente não consegue entender. Alguma coisinha ou outra a gente consegue observar, né? A gente consegue entender. Mas quando a gente junta isso num concreto, em um todo, não vai. Certo? Então, olha só ali, ó. Não dá para entender muito bem o que está falando, né? Não tem o espaço de escrita de uma palavra para outra. Parece tudo a mesma coisa, né? A gente não consegue entender. Parece que tem ali na primeira, segunda, terceira, quarta linha um ser, né? Segunda palavra, um C, mas não dá para saber se é um S, se é um P, né? Daí depois parece que tem uma palavra rima, mima, não dá para entender, né? E uma coisa que é extremamente importante, gente, para a criança disgráfica, não dá para ser, gente, não dá para ser um papel sem pauta, tá? Não dá para ser um papel sem pauta. Pro, como assim? Como assim? A pauta vai me auxiliar a desenvolver a atenção. Não adianta a gente dar um papel sulfite para a criança sem pauta e mandar ela escrever. Não vai. Tá? As meninas falando que parece letra de médico. É daí para pior, gente. É daí para pior, porque o médico ainda dá para a gente inferir, né? Dipirona, metilfenidato. Aqui não dá. Porque aqui é um texto concreto que teoricamente era para ter início, meio e fim, contexto, conteúdo e entendimento. A gente não tem isso aqui. Então, é importante que a gente entenda a diferença do que é uma letra feia. A minha letra não é uma grande coisa, né? Minha letra é pedagógica, mas não é lá aquele suprassumo. E o que é uma letra patologicamente feia? Quando eu digo patologicamente feia, é que possuem prejuízos muito acima do esperado, tá? Então, as meninas falando que estão em italiano. É nesse movimento, pessoal. Então, assim, não é possível a gente conseguir compreender esse movimento de diferenciação. Porque a gente pensa assim, ó, e aí é a virada de chave para vocês. Não, meu aluno tá com a letra esquisitinha. A letra esquisitinha não é disgrafia. O aluno só tem a letra feia, mas vocês ainda estão conseguindo compreender, não é disgrafia.
para ser disgrafia, não dá para entender. Não dá para construir o conceito, o contexto, o conteúdo. E detalhe, nem o aluno vai conseguir entender depois. Por quê? Porque ele não sabe o que ele está escrevendo. Ele sabe na hora, na cabecinha dele. Depois você pede ele para reler, ele não sabe. Tá? Ele não consegue construir aí essa conexão. Tá, gente? E isso, a letra pode ser feia, mas compreensível, que nem a minha, por exemplo, né? Pedagógica, mas como eu disse para vocês, não é aquele suprassumo, né? Mas vai, né? Uma pergunta extremamente importante. Em qual profissional eu tenho que levar essa criança primeiro? Gente, isso é uma polêmica, mas o correto, sabe o que é? Numa avaliação psicopedagógica ou numa avaliação neuropsicopedagógica. Depois que essa avaliação estiver pronta, aí sim a gente leva no neuropediatra. Por que eu digo isso para vocês? Se eu levar no neuropediatra, pode ser que aconteça diagnóstico errado, certo? E essa criança volta para a gente, ou chega no nosso consultório, ou chega na escola, a gente não sabe o que fazer, a gente não sabe o processo que foi feito, a gente pergunta para a família, foi feita uma avaliação? Ninguém sabe dizer. Então, o correto é estimular que se leve essa criança num psicopedagogo, é estimular que se leve essa criança num neuropsicopedagogo, e depois, com essa avaliação pronta, a gente devolva essa criança para o neuropediatra. Tá, gente? Muito bem, fiz aqui para vocês um exemplo da disgrafia. Guardem essa imagem no coraçãozinho de vocês, para quando chegar lá no aluninho que vocês têm suspeita, vocês tomarem essa imagem como parâmetro, tá? Tem muitas chavinhas sendo viradas aqui, ó. Muitas chavinhas foram viradas. Utilizem essa imagem como parâmetro, tá? De como vocês podem observar e entender, tá? As meninas falando, agora traduz, pro. Não vou me arriscar a traduzir. Tradução de disgrafia é difícil, né? Nem o Google dá jeito aí, tá, gente? Mas o psicopedagogo consegue resolver, tá? Consegue amenizar essa situação, tá? Junto ali com o profissional, talvez, neuropsicopedagogo, profissional psicomotricista, neuropsicomotricista, esses profissionais vão conseguir dar jeito, tá? E o que é, então, a disgrafia, embora vocês já devam ter conseguido construir um conceito, né? Que, consensualmente, as pessoas falam assim, a disgrafia é aquela criança que tem a letra feia, né? Não, gente, primeira coisa, vamos tirar esse repertório, tá? Da nossa fala. Certo, gente? Vamos tirar esse repertório da nossa fala. Disgrafia não é letra feia. Disgrafia é um transtorno de aprendizagem que vai impactar principalmente os aspectos motores do processo necessário da escrita. Mesmo que saibamos que no final de tudo isso vai existir a materialidade de uma letra ilegível. Beleza? Então, assim, ó, o que vai ter nesse contexto disgráfico? Dificuldade no processo motor da escrita. Então, comece a observar. É uma criança que tem dificuldade de pegar no lápis, que não faz movimento de pinça corretamente, pega o lapisinho assim, né? Eu brinco que é uma criança que pega o lápis assim, ó, mesmo que já era para estar pegando assim, né? É uma criança que escreve com muita pressão, é uma escrita muito tensa, parece que até marca o outro lado da folha. É uma criança que reclama de dorzinha na mão. É uma criança que não consegue escrever muito. É uma criança que costuma perguntar para você, prof, o que está escrito ali? Levantem sinais e suspeitas. E é uma criança que, no final de tudo isso,
tem uma letra ilegível demais, levantem suspeitas, tá? Levantem suspeitas, porque é de extrema importância que a gente consiga levar e construir esse diagnóstico de forma mais assertiva, tá? Vamos lá. O que mais nós temos aqui, ó? Dificuldade no traçado, e aí tem umas estratégias que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, estratégias de grafomotricidade, né? Que inclusive eu sei que tem um material do Rema maravilhoso, que inclusive eu uso tanto para os meus alunos quanto na clínica, que são estratégias grafomotoras. Tem um e-book sobre isso, lá no blog do Rema. É excelente. Que vai me auxiliar nessa construção do traçado, que vai me auxiliar no entendimento e na intervenção clínica da melhoria da qualidade desse traçado. Né? Eu preciso promover para essa criança possíveis recursos com que ela tenha para com que ela consiga ter satisfação nesse processo de escrita, né? Dificuldade na espacialidade é uma criança que não consegue respeitar as margens do papel, é uma criança que não consegue respeitar as pautas do papel, é uma criança que tem a letra extremamente desproporcional, ora está muito grande, ora está muito pequena, na mesma frase ou na mesma palavra. A gente chama pedagogicamente, né, que é aquela criança que sobe morro, desce morro, sobe morro, desce morro, né? Então, esses são elementos que a gente precisa entender, tá? Muito bem. O que mais nós temos aqui, ó? A grafia, né, não é legível, é uma grafia difícil de compreender. Nós que somos professores, a gente pensa assim, ó, o que eu vou fazer com essa criança agora? Como que eu vou avaliar pedagogicamente essa criança? Como que eu vou montar um plano de intervenção para essa criança? Primeira coisa que vocês têm que fazer, pedir socorro para a coordenação pedagógica da escola. Tá, gente? Para fazer um encaminhamento de uma avaliação para essa criança. Outra coisa, espaçamento irregular. O que é isso, espaçamento irregular, gente? Vocês viram lá na foto anterior que o espaço entre as palavras quase não existia? Então, né, a gente precisa observar também essa questão de espacialidade, tá? Depois, erros e borrões. Esse aqui, gente, vai ser um dos que mais vai chamar a atenção de vocês na produção escrita da criança. Tá? Por quê? É uma criança que apaga muito. Sabe aquela borracha branca, pequenininha, que quando você apaga fica tudo borrado? Fica tudo manchado? O papel fica daquele jeitinho. Tá? Uma coisa que é interessante é o seguinte: vamos tomar cuidado principalmente com crianças ali de 4º, 5º ano, que já estão quase virando ali para o Fundamental 2, né? Seguinte, o uso da caneta, tá? Como assim o uso da caneta? Gente, se com lápis já tá difícil, imagina com a caneta. Então, eu preciso ainda desenvolver habilidades preditoras para essa criança. Então, eu ainda não posso trocar de instrumento. Não posso trocar do lápis para a caneta, porque a insegurança dessa criança desgráfica é muito. Ela tem a necessidade de apagar, porque nem ela sabe se está correto. Tá, gente? Então, a gente precisa entender que tudo isso é um conhecimento que a gente precisa ir construindo ao longo da nossa carreira, ao longo do nosso entendimento, tá? Só para responder uma perguntinha, sim, o aluno precisa escrever em papel pautado, tá? Papel sulfite não dá, tá?
não, papel sulfite branco ali não dá, porque vai subir morro, vai descer morro. E a criança, ela precisa de alguma coisa para se orientar, tá, gente? Não pode ser papel sulfite. Que mais nós temos aqui? Desorganização textual, e aí nós temos que tomar cuidado para não acharmos que talvez, só dislexia. Né? O que é dislexia? A questão da leitura. Né? E que também vai se projetar, mas não vai se projetar numa letra ilegível. Por isso que o diagnóstico ele é importante. A discussão de casos é importante. Né? As minhas alunas de supervisão de estágio clínico aqui do Rema, elas falam assim, professor do céu, me dá uma luz. Daí eu falo assim, me dá uma luz vocês. O que vocês acreditam que possa ser? E a partir da crença de vocês, no que vocês observaram, no que vocês vivenciaram, por meio dos instrumentos que vocês aplicaram, é que nós vamos construir esse caso e vamos tentar auxiliar essa família. Então, vejam, o aluno que se ocupa, né, naquele momento, nesse período de formação de pós-graduação, né, é um aluno que está em constante atuação, é um aluno que está numa prática verdadeira. Eu sempre falo com os alunos assim, ó, agora, pessoal, vocês estão na clínica do real. O que é a clínica do real? Vocês vão para a prática. Agora é vocês que vão avaliar. Vocês vão trazer o material para mim, nós vamos discutir isso junto, mas vocês estão na clínica do real. Ai, professor, e se eu errar? Aí eu falo com eles assim, ó, comigo vocês podem errar. Porque eu estou aqui justamente para conduzir vocês. Certo? Mas, a partir do momento que vocês se formam, vocês já têm o conhecimento teórico, técnico, prático, daí fica mais difícil cometer erro. Não pode. Né? E aí tem que estudar mais um pouquinho. Né? É constante aprendizado. Constante aprendizado. Né? Ou seja, a gente precisa construir esse cabedal de segurança para a gente saber qual é o território que nós estamos pisando. Né, gente? Que mais? Tá. Uma perguntinha que eu preciso responder aqui também é o seguinte. Crianças de 5 anos que ainda não foram alfabetizadas, a gente tem que tomar cuidado para não fechar diagnóstico de forma muito precoce quando a gente está falando de disgrafia e desortografia. Tá? Nesse caso, o interessante é fazer esse diagnóstico quando essa criança está alfabetizada, né? Segundo ano, ou né, no meio do processo de alfabetização. Segundo ano, terceiro ano, né? Porque eu não consigo medir nessa criança aquilo que ainda não foi desenvolvido, né? Então, eu preciso esperar um pouquinho, tá? E o uso de material de escrita de forma incorreta, tá? A disgrafia, então, a pessoa disgráfica apresenta também uma série de outros sinais que dificultam o desenho da letra, né? E que, por sua vez, também causa esse tipo de problema. Entre estes sinais, encontra-se uma postura incorreta do material. Geralmente, a criança vira o material, na hora que ela vai ler, ela lê assim, virada. A postura ergonômica dela é uma criança que não consegue sentar direito, geralmente senta em cima do calcanhar, na cadeira, ou senta de cóccix na carteira escolar, né? Tudo isso, gente, vai interferir na qualidade do traçado, tá? Que mais? A questão ali da pressão, que às vezes pode ser uma pressão de mais ou uma pressão de menos, tá? Quando é uma pressão de mais, o que vai acontecer? É uma criança que tem uma rigidez muito grande, essa rigidez é da personalidade dela, e quando essa criança tem um traçado muito fino, isso pode demonstrar uma insegurança muito grande e um aumento de ansiedade acima dos níveis aceitáveis, tá? Muito bem. E um ritmo lentificado aí dos processos de escrita, tá?
Então, nós podemos também dizer que a disgrafia, né, é uma escrita mal elaborada, uma escrita mais feinha, né? Não, essa criança não consegue decifrar o que ela escreveu, ela não consegue entender, codificar, processar, né? E aí gera todas essas dificuldades, todos esses contextos que nós conversamos aqui. Muito bem. Já sabemos o que é a disgrafia. E a desortografia, né? Desvio. Ortografia vai muito ali da questão da gramática, né? Então, a desortografia, ela é uma perturbação que afeta as aptidões da escrita e que se traduz por dificuldades persistentes e recorrentes na capacidade da criança em compor textos escritos. As dificuldades centram-se, foquem aqui, na organização, na estruturação, na composição de textos escritos, na construção frasal, frásica. Essa criança tem a construção da frase empobrecida. Essa criança não consegue, muitas vezes, construir um início, meio e fim. A temporalidade dela é muito ruim. E aí eu volto mais uma vez, né? Tem tem estratégias, né, psicomotoras para a gente trabalhar esse contexto temporal com essa criança. E tudo isso, gente, precisa ser na prática. Não dá para ficar no mundo das ideias, porque senão nada vai se resolver. Tem que ser ali, papum, tá? E tem que ser intervenções pontuais, tem que ser intervenções sequenciais, né? Então, assim, quando eu falo nesse contexto, e aí eu volto lá de novo, lá na minha disciplina, dificuldades da leitura, da escrita, da psicopedagogia, a gente tem um conteúdo muito denso, um conteúdo extremamente aprofundado, né, que eu sempre brinco com as alunas assim, não fiquem bravas comigo, mas eu preciso mostrar para vocês, do início ao fim, de forma concreta, o que vocês vão precisar fazer. Às vezes eu mando para elas lá na Ementa, né, 12, 15 livros, elas falam assim, prof, eu tenho que ler tudo? Aí eu falo para elas assim, olha, tudo que está na aula é sintético dos 11 livros, dos 15 livros. Eu li os 15, né? Talvez separa aí para você ir se aprofundando nesse material, nesse conteúdo, né? Porque, gente, é muito denso, é muita coisa, né? Nós, aqui na pós-graduação, nós temos horas, horas, horas e horas de curso, né? De aulas, e são aulas muito mais práticas, né? Aulas que nós, professores, precisamos mostrar para vocês, pegar na mãozinha de vocês e falar assim, vocês vão fazer assim. Se não for assim, faça assado. Certo? Por quê? Vocês precisam ter a materialidade do como fazer, do como construir, do como aplicar, do como interpretar isso, tá? Geralmente a escrita da pessoa desortográfica é curta, né? Tem presenças aí de erros ortográficos e uma má qualidade na grafia, tá? E como que a gente faz essa avaliação da desortografia? Nós precisamos observar o nível ortográfico dessa criança. Lembra lá do pré-silábico, do silábico, do alfabético, né? Que a saudosa Emília Ferreiro muito nos deixou, né? A avaliação do nível de escrita. Então, nós podemos utilizar parte desses elementos para entender em qual nível da escrita, qual nível alfabético a criança está, para eu saber se a minha cobrança e se a minha observação dessa criança está no nível adequado. Tá, gente? Eu tenho que mapear quais são os erros ortográficos dessa criança, quais são as frequências desses erros, né? Quais são
os principais, por exemplo, componentes curriculares que esses erros se fazem presentes. Nós temos que observar e ministrar ditados para essa criança, e também por meio do ditado eu vou fazer a correção de como é a escrita, de quais são os erros ortográficos, tá? Uma coisa que está aqui no material é o seguinte: ditados sem correção e autocorrigidos. O que é isso? Eu vou passar uma lista de palavras para essa criança, para essa pessoa, né? Quando eu digo criança, vocês entendem, né, gente? E aí, eu, professor, vou dar uma olhada, vou ver o que está de incorreto, o que não está, e o que eu faço? Seja na escola, seja na clínica, eu aponto para a criança e coloco dúvida nela. Prof, que maldade, vai colocar dúvida. Sim, eu vou pegar aquela palavrinha que está errada e vou falar assim, ó. Mateus, veja essa palavra aqui, ó. É isso mesmo que você quis escrever? Tá certo? Ou não? Me conta. Tem certeza que é assim mesmo que escreve? Por quê, gente? Daí nós conseguimos observar se a criança está chutando, se ela escreveu à base do chute, se ela realmente escreveu errado, né? Se ela estava insegura, né? Ou se ela estava com dúvida, porque ela estava com as duas formas de escrever na cabeça, ela escreveu da forma incorreta, né? Então, assim, quando eu coloco a dúvida, eu consigo entender o que está se passando na cabecinha dessa criança. E aí nós temos que fazer o quê? O que nós chamamos de inquérito, que são as perguntas, tá? Além dos ditados de palavras, ditados de frases, né? Completar palavras com um ou mais grafemas, completar frases, né? Lacunas de palavras em frases, né? Observar o que é um erro intencional, tá, gente? Entender qual é o nível de conhecimento ortográfico dessa criança. Será que foi ensinado para ela? Porque, assim, se a criança não está aprendendo, tem duas possibilidades. Ou não foi ensinado corretamente, ou realmente tem um possível transtorno de aprendizagem aí, tá? Tô quase finalizando, tá, gente? Mas agora eu não vou mostrar algumas possibilidades interventivas para vocês. Ó, quando eu falei lá do trabalho com traçado, nós temos essas intervenções aqui, ó, tá? Que são intervenções grafomotoras, tá? E neuromotoras. Por quê? Esse tipo de tarefa, eu consigo estimular na criança, né, a melhoria da qualidade do traçado, da qualidade do movimento, né? Esse tipo de estratégia, por exemplo, nós trabalhamos aqui na especialização, na pós, né, em disciplinas específicas da área da psicomotricidade, né? Na psicopedagogia, nós temos lá as intervenções psicomotoras, no curso de neuropsicomotricidade, eu sei que tem muito trabalho prático desse tipo de intervenção, mas que a gente consegue estruturar aí para essa criança, tá? O trabalho com sombras, por que o trabalho com sombras é importante? Porque indiretamente eu faço com que essa criança movimente as mãos, desenvolva a consciência corporal, né, desenvolva a consciência das mãos e que automaticamente vai me auxiliar no quê? No ensino da pega do lápis. Então, gente, tudo é intencional quando se fala em estratégias pedagógicas, estratégias psicopedagógicas de intervenção, tá? E além desse tipo de atividade ser extremamente lúdica. Inclusão de palitos. É muito interessante. A gente pega esse porta-palitos, que eu esqueci o nome agora, me fugiu. Vamos falar de porta-palitos, né? Você coloca vários palitinhos, e geralmente eu coloco colorido, tá? Eu pinto esses palitinhos, coloco colorido, e essa criança vai assim, ó, incluindo um a um. Quando ela faz esse movimentinho aqui, o que ela está fazendo? Ó, tá incluindo movimento de pinçar, né, gente? Aqui, correspondência entre imagem e letra inicial, porque eu preciso trabalhar o visual com a coordenação motora, e vocês vão observar que geralmente a criança disgráfica, quando ela vai fazer a ligação da imagem na letra, vai um traçado todo torto. Certo? Então, isso também precisa ser observado.
E para finalizar, circular, por exemplo, palavras que começam pela mesma letra. E aqui, gente, nós temos que trabalhar, observem ali o modelinho de texto, que inclusive está aí no material de vocês, tá? São textos curtos. Por quê? Textos longos vai ficar enfadonho para essa criança e ela não vai conseguir desenvolver da forma com que você está planejando. Obrigado por assistir até o final. E se você gostou desse vídeo, então não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito a gente a disseminar o conhecimento para muito mais pessoas. E se ficou alguma dúvida ou sugestão, pode deixar aqui embaixo nos comentários que teremos o maior prazer em responder. Eu adoro quando vocês contam as histórias de vocês em sala de aula, porque isso enriquece muito a discussão. E aqui na Rema, o conhecimento não tem fim. Quer saber mais? Clique aqui no vídeo que está aparecendo na sua tela para aprender ainda mais. Até a próxima!